A aliança OK Boomer acabou. Millennials e Gen Z estão se voltando uns contra os outros. Millennials dizem que é impossível trabalhar com a Gen Z. A Gen Z despreza os Millennials como viciados em nostalgia, obcecados por Harry Potter com um senso de moda vergonhoso. Mas a verdade sobre essa crise é muito mais sombria do que isso. A verdadeira luta é sobre quem vai herdar o que restou da classe média. Os Millennials chegaram à idade adulta justamente quando a escada para uma vida estável começou a desmoronar. E eles passaram anos tentando subir essa escada mesmo assim. A geração Z herdou uma subida ainda mais íngreme, mas, diferente dos Millennials, muitos deles não querem subir a escada, eles querem derrubá-la. Não importa se você conhece mais Millennials ou pessoas da geração Z, provavelmente está ouvindo exatamente a mesma coisa. O mercado de trabalho está brutal. Ninguém parece estar contratando. E quando estão contratando, o salário, as horas e os requisitos fazem o emprego mal valer a pena. Virou normal enviar centenas de currículos e nunca receber uma resposta. Às vezes, as pessoas passam 30 minutos preenchendo um formulário de candidatura só para receber uma rejeição gerada por IA antes mesmo de fechar a aba. O millennial médio viu salários estagnarem, levando a um poder de compra menor do que seus pais tinham na mesma idade. Promoções são raras e muitos estão fazendo o trabalho de 2 pessoas. Mas se você perguntar se eles pensam em pedir demissão, a resposta geralmente é: de jeito nenhum. No momento, o mercado de trabalho parece um grande jogo de dança das cadeiras. A música parou há anos e quem conseguiu um lugar não vai levantar a menos que realmente precise. O problema é que novos jogadores entram o tempo todo. Os millennials não estão ficando nos mesmos empregos porque amam o que fazem. Eles ficam porque têm medo de sair. Isso não é apenas uma história de millennials contra a geração Z. Os baby boomers estão se aposentando mais tarde do que qualquer geração anterior e permanecendo mais saudáveis enquanto fazem isso. Isso significa que mais boomers e pessoas da geração X continuam ocupando cargos mais altos, deixando os millennials presos em posições iniciais e intermediárias, em vez de subirem na carreira. O resultado é que alguns cargos de nível inicial estão sendo ocupados por pessoas que já estão chegando aos 40 anos. Isso não deixa nada para a geração Z. Não faz muito tempo que as pessoas chamavam os millennials de crianças, mas agora eles estão chegando à meia-idade. E os mais velhos da geração Z estão se aproximando dos 30 anos e encontrando pouquíssimas oportunidades para eles. Eles são o último carro na fila de um engavetamento multigeracional, ficando frustrados com o trânsito sem nem conseguir ver a origem do atraso. Enquanto isso, os millennials estão na fila à frente deles, tentando ignorar o retrovisor para poderem se concentrar no trabalho. Mas um olhar mais atento para os millennials revela um quadro muito mais assustador. Para gerações mais velhas, o sonho americano era riqueza e conforto. Para os millennials, é apenas um salário garantido e um mínimo de estabilidade. Os millennials passaram a ser associados à cultura da correria, com muitos deles trabalhando mais horas e pegando bicos em seu tempo livre. E esse é o conselho que os pais deles deram. Se você trabalhar duro, as pessoas vão perceber isso e você será recompensado pelo seu esforço. A única maneira de alcançar o sucesso duradouro é lutar por ele. Então por que os millennials se sentem tão presos? A resposta, na verdade, remonta a mais de uma década. Para muitos, 2008 parecia o início de uma nova era. Os millennials mais velhos tinham cerca de 27 anos, já tinham saído da faculdade e estavam ganhando espaço no mercado de trabalho. Já tinham se passado 7 anos desde que os ataques de 11 de setembro abalaram o país. A primeira crise na vida de muitos millennials, e o futuro parecia promissor. Embora o país estivesse em guerra, não havia recrutamento, e a maioria dos millennials não foi afetada pelo conflito. E então tudo desmoronou. Um choque econômico gigantesco atingiu Wall Street e, em seguida, todo o resto. A crise foi causada principalmente pelo colapso das hipotecas subprime, mas as ondas de choque resultantes derrubaram vários grandes bancos e fizeram o Dow Jones despencar. Uma depressão em larga escala foi evitada por resgates do governo, mas estima-se que 8,7 milhões de empregos foram perdidos entre 2008 e 2010. Os piores anos do que viria a ser conhecido como a Grande Recessão. Empresas faliram e muitos desses empregos nunca voltariam. Para os millennials, foi um golpe duro. De repente, a economia promissora na qual os millennials cresceram simplesmente deixou de existir. Muitos viram todo o progresso que haviam feito no mercado de trabalho desmoronar, restando-lhes começar do zero. Poucas empresas tinham dinheiro para contratar durante esse período. Aqueles que se formaram nessa época não viam vagas de emprego surgirem, uma atrás da outra. E claro, as contas nunca pararam de chegar. Para muitos, isso levou a uma entrada tardia na vida adulta, já que tinham pais dispostos a deixá-los ficar em casa ou voltar enquanto se reerguiam. Para outros, havia apenas uma escolha: correr atrás. Os millennials não tiveram o luxo de escolher empregos durante esse período. Muitos que tinham MBA acabaram vendendo sofás ou preparando cafés no Starbucks em suas cidades natais. À medida que o mercado de tecnologia se recuperou e os aplicativos e trabalho por aplicativo se tornaram o futuro, alguns começaram a dirigir para Uber ou fazer entregas em meio período para complementar a renda. Eles se viravam como podiam na maioria dos casos, mas isso deixava pouco tempo para se concentrarem no progresso da carreira. Permaneciam estagnados, ganhando o suficiente para sobreviver, mas não bastante para subir na vida. Enquanto isso, a geração Z observava
controlava tudo. Se você conversar com um integrante típico da geração Z, ele terá várias reclamações sobre os millennials. Uma das principais é que eles estão parados no tempo, eternamente fazendo cosplay dos anos 90 e falando sobre os velhos tempos. Eles ainda se vestem como se estivessem no ensino médio e falam sobre seus filmes e séries nostálgicos favoritos. Mas se olharmos mais a fundo, isso pode ser apenas projeção. A geração Z está olhando para os millennials se esforçando por tudo e usando a nostalgia para lidar com as coisas. E eles estão se perguntando por que nem sequer tem isso. Não é que a geração Z fique incomodada porque os millennials trabalham duro. Eles ficam incomodados porque trabalham duro para nada. Os millennials estão presos no neutro, sem conseguir alcançar o sucesso das gerações anteriores. Em vez de assumirem os cargos mais altos, eles estão no degrau mais baixo, garantindo que ninguém mais consiga subir. Quando a geração Z olha para essa dinâmica, eles têm uma grande pergunta. Por que estamos fazendo isso, afinal? Para os millennials, a conta é assustadora. Para a geração Z, parece impossível. Os salários continuam os mesmos enquanto o custo de tudo só aumenta. Se há uma coisa que millennials e a geração Z ainda têm em comum, é que eles não querem ouvir da geração X e dos boomers sobre como tudo era fácil antigamente. O vovô vai contar como ele foi até uma fábrica no dia seguinte ao ensino médio, conseguiu um emprego com um aperto de mão, ficou lá por 47 anos e comprou uma casa e criou uma família com um só salário. Para as gerações mais jovens, isso poderia muito bem ser ficção científica. Em 1985, a família média tinha 4 principais despesas: moradia, saúde, transporte e alimentação. Educação poderia ser uma despesa adicional se houvesse escola particular ou faculdade envolvida. Conseguir cobrir essas despesas e ainda sobrar dinheiro era chamado de custo de prosperar. Em média, em meados dos anos 80, uma pessoa comum levava 40 semanas para ganhar dinheiro suficiente para cobri-las. Os 3 meses restantes de renda podiam ser guardados para emergências ou gastos com luxos, como férias. Hoje, o cenário é bem diferente. O custo de todas essas coisas aumentou drasticamente, sendo os preços dos alimentos o aspecto mais perceptível no dia a dia. Mas os salários não acompanharam esse aumento. Isso significa que, em 2025, o custo do índice de prosperidade indica que o trabalhador mediano do sexo masculino ainda terá que trabalhar 65 semanas para atingir o mesmo patamar. O trabalhador médio simplesmente não consegue mais atingir esse patamar, o que levou a um grande aumento no número de lares com dupla renda e pessoas reduzindo despesas básicas. Mesmo assim, os custos continuam subindo. Imagine correr uma maratona. Você vai ficando cada vez mais cansado e sente que está quase chegando. Mas, à medida que se aproxima da linha de chegada, ela se move mais 100 metros para longe. Você fica desmotivado bem rápido. Os millennials já estão acostumados com isso, porém. Segundo os dados mais recentes, 42% dos millennials têm trabalhos paralelos para complementar a renda. Os números são bem parecidos para a geração Z, com uma estimativa de 45% a 46% tendo trabalhos extras. A família de renda única acabou e, cada vez mais, o emprego em horário comercial está desaparecendo junto. Trabalhar costumava garantir uma vida, mas agora temos sorte se garantir uma semana. E ainda assim pode não ser o suficiente. Os millennials foram atingidos por 3 crises econômicas seguidas, com a geração Z compartilhando a terceira e a maior de todas, a pandemia de Covid-19. Os fechamentos causaram perdas massivas de empregos, superando até mesmo a grande recessão, com uma estimativa de 22 milhões de empregos perdidos só em 2020. As coisas melhoraram desde então, mas muitos desses empregos nunca vão voltar, e a inflação não desacelerou nem um pouco. A inflação acumulada ultrapassou 20% desde 2020, fazendo parecer impossível recuperar o atraso. Hoje em dia, só existe um caminho claro para o sucesso. Não importa quanto você ganha, o que importa é o que você possui. Mas quem é que possui isso? Para a maioria das pessoas, os acontecimentos de 2020 são a linha divisória entre o antes e o depois. Os millennials estavam lutando para se estabilizar depois de 2008, mas muitos já tinham encontrado alguma estabilidade. A economia realmente se recalibrou e alguns até conseguiram comprar casas. E aqueles millennials que já tinham imóveis antes de 2020 ganharam na loteria financeira. Os preços das casas tiveram um aumento de quase 50% nos 6 anos seguintes, dando a esses millennials uma das poucas fontes realmente estáveis de riqueza nos dias de hoje. Afinal, não precisar pagar aluguel é uma das maiores formas de economizar dinheiro que existem. Todo o resto está lutando para sobreviver. Os números não parecem totalmente ruins para a geração Z. Na verdade, eles têm uma taxa de propriedade de imóveis um pouco maior do que os millennials, 26,3% contra 24%. Mas a geração Z tem uma relação dívida-renda muito maior, com a dívida média do consumidor da geração Z chegando a mais de 34 mil dólares. As casas que a geração Z está comprando muitas vezes são descritas como bunkers de sobrevivência, oferecendo pouco espaço para viver com folga ou criar uma família. Mas eles são os sortudos. É comum ouvir que temos mais casas do que pessoas em situação de rua, mas o problema é que muitas dessas casas não estão onde as pessoas querem morar. A grande recessão e a Covid fizeram muitas pessoas perderem tudo, e o banco frequentemente tomou posse de suas casas. Muitas dessas casas vazias ficam em áreas rurais e muitas estão se deteriorando.
Quanto mais casas vazias em uma região, maior a probabilidade de essa região estar economicamente deprimida. Isso significa que não há chance para alguém que se mude para lá aproveitar imóveis baratos para começar uma carreira. Para a geração Z, isso geralmente significa que só existe uma opção. Os centros do comércio americano estão nas grandes cidades, e é para lá que a maioria dos jovens vai tentar vencer na vida. Mas conseguir uma casa em uma cidade hoje em dia é uma tarefa hercúlea. Comprar um imóvel no centro de Nova York ou Los Angeles vai custar na casa dos milhões na maioria dos casos, o que significa que os subúrbios também se beneficiam. O aumento da demanda fez com que os preços de venda subissem drasticamente em lugares como Long Island. O jovem da geração Z que mora na cidade provavelmente estará alugando, e esses valores também têm aumentado. O aluguel médio em Nova York é em torno de $3.700 americanos por mês, o que significa que provavelmente será um apartamento que vai consumir a maior parte da renda de um morador da geração Z. Está se tornando uma história de quem tem e de quem não tem. Os millennials que compraram na hora certa ficaram ricos. Eles têm acesso à única coisa que todos estão buscando, o potencial de riqueza geracional. Enquanto isso, todo o resto está ou gastando tudo o que tem para comprar um imóvel menos desejado, ou preso no ciclo vicioso de pagar aluguel, nunca conseguindo economizar o suficiente para sair dessa situação. A geração Z está olhando para os millennials sortudos, que estão alguns degraus acima conseguindo cada vez mais. Ficam cada vez mais ressentidos, mas não percebem que muitos millennials também estão presos ali com eles. Será que é de se surpreender que eles comecem a achar que o jogo é manipulado? Quando se trata de trabalho, a geração Z tem um problema de reputação. Os empregadores estão demitindo eles em taxas mais altas do que os millennials. As maiores reclamações são uma ética de trabalho mais fraca, menos disposição para ir além da descrição do cargo e pouco interesse em subir na hierarquia corporativa ou se envolver com a cultura do local de trabalho. Enquanto isso, os millennials são consistentemente avaliados como a geração mais fácil de se trabalhar. Eles fazem a ponte entre os funcionários tradicionais, que seguem as regras, e os trabalhadores mais jovens, que dominam a tecnologia. A geração Z, por outro lado, é consistentemente classificada na última posição. Não é que a geração Z esteja fracassando na vida adulta, é que eles desistiram de tentar competir em um jogo que sentem estar armado contra eles. Eles têm muito mais probabilidade de sair exatamente na hora que o turno termina, recusar pedidos para cobrir turnos, trabalhar em um dia de folga ou até mesmo dividir o foco entre um emprego e um bico. Na verdade, 50% deles dizem que não estão tentando ser promovidos, porque os cargos de gerência intermediária que são oferecidos parecem um grande aumento de estresse para um pequeno aumento de salário. Eles não estão falhando, eles estão optando por não participar. E o motivo é a lição de advertência dos millennials. Os millennials abraçaram a hustle culture como nenhuma outra geração. Isso é o que acontece quando você é derrubado repetidamente. Você faz o que for preciso para se reerguer. Para todos os boomers que gostam de falar que as gerações mais jovens não conhecem o valor do dinheiro ou de um dia de trabalho honesto, os millennials conhecem isso bem demais. Muitos tiveram que se reconstruir depois tanto da recessão de 2008 quanto do colapso da Covid-19, e fizeram isso se sobrecarregando. Entre o emprego em tempo integral e bicos, não é incomum que os millennials trabalhem 60 horas por semana, em alguns casos. Isso valeria o sacrifício se eles estivessem ficando ricos. A geração Z não olha para a hustle culture dos millennials e sua ética de trabalho com admiração. Eles olham com horror. Eles veem isso como a validação máxima da perspectiva deles de que o sistema simplesmente não vale mais a pena. O que é pior do que passar a vida inteira só trabalhando, fazendo isso por pouca recompensa a longo prazo. Eles veem os millennials logo à frente deles se esforçando por um trocado e ainda assim acabando no mesmo lugar. Então, poderia ser pior se eles simplesmente desistissem completamente? Eles não estão apenas sendo preguiçosos, estão rejeitando toda a dinâmica da economia, com a qual todas as gerações anteriores foram criadas. Isso não é apenas uma tendência no ambiente de trabalho. É um sinal de alerta para todo o sistema em que vivemos. Se isso estivesse acontecendo apenas no trabalho, as pessoas não estariam nem de longe tão preocupadas. Mas não é o caso. A geração Z está perdendo a fé em praticamente todas as grandes instituições ao seu redor. Já estamos vivendo um período de confiança historicamente baixa nas instituições das quais as gerações anteriores dependiam, do Congresso à Suprema Corte. Mas entre a geração Z, essa desconfiança é ainda mais profunda. Apenas 14% dos jovens adultos acreditam que o Congresso ou as grandes empresas realmente se preocupam com eles. Parece que há muita divisão entre as gerações. Mas na realidade, a geração Z e os millennials estão no mesmo barco, e ele está afundando. A geração Z olha para os millennials e vê a geração mais bem-sucedida à sua frente. Os millennials veem a geração mais jovem, ambiciosa e radicalizada, chegando rapidamente atrás deles. Mas ambas as gerações estão sofrendo. Elas só não percebem isso. Juntas, elas detêm apenas 11% de toda a riqueza dos Estados Unidos em 2026. Isso os coloca muito atrás, com os baby boomers tendo uma influência enorme e desproporcional na economia e na cultura. A geração X está silenciosamente colhendo os benefícios da estabilidade que tiveram em seus anos de trabalho, e geralmente estão felizes que a geração raivosa parece ter se esquecido deles. Os millennials e a geração Z estão brigando pelas sobras, enquanto as gerações mais velhas têm o resto guardado no cofre. E eles trancaram a porta.
Isso também não é novidade. Em 1990, os boomers detinham aproximadamente 21% de toda a riqueza, mais do que o dobro do que os millennials possuem atualmente. O sistema funcionou para eles e eles aproveitaram ao máximo. Mas agora, eles estão segurando toda essa riqueza sem muito interesse em compartilhá-la. Muitos millennials contavam com uma herança dos pais, só para ver os pais venderem a casa e curtirem uma aposentadoria repleta de cruzeiros. E se esse cofre estiver trancado, quem vai segurar a chave quando só restarem as gerações mais jovens? Existe uma força que ninguém pode resistir, e é a passagem do tempo. Eventualmente, os boomers vão passar para a história, embora numa idade muito mais avançada do que as gerações anteriores, graças às melhorias nos cuidados com idosos e no tratamento de doenças. Depois será a geração X pensar na aposentadoria, deixando os millennials como a geração dominante no mercado de trabalho. Mas, até lá, o que vai restar? Atualmente, os millennials e a geração Z são colocados um contra o outro. Da mesma forma que dois mendigos são colocados para brigar, quando um homem que está comendo um peru inteiro joga um osso para eles. Mas por trás dessa briga, há uma crise muito maior se formando. A conta básica de trabalhar hoje em dia já não sustenta mais um estilo de vida tradicional de classe média, não importa se você tem 25 ou 40 anos. Ambas as gerações foram puxadas para o mesmo ciclo vicioso, com uma achando que pode vencê-lo e a outra acreditando que é melhor nem jogar. Só existe uma maneira de esse ciclo vicioso acabar. Sim, os millennials ainda não superaram os anos 90 e talvez sejam ingênuos em relação aos sistemas nos quais ainda tentam vencer. A geração Z não tem ética de trabalho e passa o tempo todo em frente às telas. Mas, tirando essas diferenças superficiais, as duas gerações têm muito em comum. Ambas cresceram em uma era em que a era de prosperidade americana parecia estar em declínio. Ambas viram os sistemas nos quais deveriam acreditar decepcioná-las. Ambas viram o mundo seguir em frente sem elas. E o que mais assusta os detentores do poder é que eles estão começando a perceber isso. Só existe uma maneira dessa guerra acabar: quando a geração Z e os millennials perceberem que não estão brigando pela maior fatia do bolo. Eles estão brigando pelo que sobrou. E isso não é suficiente para nenhum dos grupos. Então, cada vez mais, a geração Z está procurando seus colegas mais velhos e dizendo: o sistema não está funcionando para nós, e não parece estar funcionando para vocês também. Existe um recurso que não pode ser acumulado: os jovens. Toda indústria precisa de uma nova geração mais cedo ou mais tarde. E se os millennials se juntarem à geração Z na demissão silenciosa, ninguém sabe o que vem depois. Quer saber mais sobre como os boomers conquistaram o sonho americano? Confira You Need to Be Mad Now para todos os detalhes assustadores, ou assista A Economia dos Estados Unidos está prestes a quebrar, para ser alertado sobre a próxima crise que pode estar chegando.